De volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui um grupo de sindicalistas. Eles integram o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre. Estão conosco aqui o Adailton Cruz, que é o presidente do sindicato, o Jean Marcos, vice-presidente, o João Rios, diretor de farmácia e bioquímica. Tem um evento que eles vão fazer na segunda-feira, dia 1º, né? Comemoração do Dia do Trabalho, tradicional, né? Acho que é a maior entre os sindicatos, essa comemoração que vocês fazem, né? Como é que está? A gente vai falar ainda dos temas polêmicos em relação ao sindicalismo, mas vamos começar falando de coisa boa. Essa festa, como é que vai ser? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores em saúde do nosso estado e filiados ao Sintesac, é claro. Realmente, na segunda-feira, nós vamos estar realizando a Festa do Trabalhador. É um momento único de interação entre os trabalhadores em saúde do estado, onde vamos ter momentos de confraternização, torneio de futebol, voleibol para homens e mulheres, vamos ter sorteios de vários prêmios, vamos ter almoço, som ao vivo com o nosso amigo Aurélio Rabelo e a banda Impacto do Forró. E é um momento único para a gente também estar colocando para os trabalhadores os desafios que nós enfrentamos, os avanços que tivemos, inclusive repassando para todos eles a questão do que foi negociado e foi pactuado com o governo, de reposição salarial, de gratificações, de reajuste, né? Inclusive agradecendo também aí, de certa parte, o próprio governo que se esforçou junto com o sindicato para concretizar isso. E é um momento único, já convidamos a todos a estarem lá, vai ser segunda-feira, dia 1º, a partir das 9 horas. Lá na sede de vocês? Lá na sede campestre, ali na Vila Acre, estaremos aguardando todos lá. Muito bem. Agora, presidente, vamos lá. O fim do imposto sindical. Todo sindicalista que vem aqui agora eu estou perguntando isso, porque para alguns sindicatos é questão de vida ou morte. Quer dizer, vão fechar. Vocês não sei, porque aí tem a contribuição individual e espontânea, porque os sindicalizados que são filiados fazem isso, mas aquela contribuição obrigatória vai acabar, né? Pela reforma trabalhista da CLT, a previsão é de que o imposto não passe mais a ser obrigatório, que passe a ser voluntário. Só vai contribuir o trabalhador que for filiado e quiser. Para alguns sindicatos será um golpe duro, inclusive pode levar até a falência, e para o movimento sindical como um todo também, a gente avalia como prejudicial, porque é o movimento sindical hoje o principal órgão e movimento que se manifesta popular e socialmente contra atos danosos contra os trabalhadores. E ao retirar o financiamento dessas atividades, você prejudica o movimento. Agora, é claro, existem também sindicatos que fazem mau uso desse recurso e acabam, ao invés de aplicar para o benefício do trabalhador, utilizam para benefícios pessoais e para fins não relativos ao serviço. E isso é prejudicial. A contribuição obrigatória é um dia de trabalho do trabalhador para aquele sindicato, ele sendo filiado ou não. No caso de vocês, a contribuição mensal dos sindicalizados é mais ou menos esse valor? É mais para baixo, é mais para cima? A contribuição mensal nossa ela é um pouco menor, 30% menor do que a contribuição patronal anual. Lógico que isso vai fazer falta e muito para o sindicato, principalmente na situação que o sindicato está hoje de dívidas engessado, que a gente está organizando e estabilizando. Mas se fosse um sindicato bem gerido anteriormente, com certeza essa redução desse imposto não iria influir tanto. Isso dependeu, é consequência em razão da gestão que teve. E agora a gente tem que organizar e seguir. O importante é que a luta continua, o trabalho continua e o trabalhador também, alguns inclusive, estão de certa forma satisfeitos com essa retirada, porque é um imposto a menos que eles vão pagar. Mas para o movimento sindical e para eles mesmo, não é bom, é ruim. Há opiniões diferentes, né, em relação a isso, mas vamos seguir hoje com a greve, né, a greve geral. Como é que foi a participação do pessoal da saúde? O movimento foi bom, eu quero inclusive parabenizar todos os profissionais que estiveram presentes lá na Aleacre, também lá no próprio terminal, naquela passeata, a gente estimou em quase 5.000 pessoas. Estivemos lá fazendo a nossa parte, dando apoio ao movimento contra as reformas, não só da trabalhista, porque também não é só focada no imposto sindical, existem outras alterações que são ruins para o trabalhador, na reforma da Previdência, que vai acabar praticamente com o direito à aposentadoria do brasileiro, e também na questão trabalhista, onde tem vários itens que prejudicam o trabalhador. A partir de agora, se o trabalhador faltar, por exemplo, ele vai ser passível de multa, o processo de demissão coletivo passa a ser alterado, a questão do processo de acordo coletivo com os sindicatos praticamente deixam de existir,
o empregador pode nomear diretamente a cada 200 trabalhadores uma pessoa responsável para fazer o acordo, e aí o poder de cerceamento e de coação é bem maior e pode inclusive prejudicar os trabalhadores em si. Então, nós somos contra, o nosso movimento, a nossa participação é contra esses atos, não é focado na questão do imposto sindical, não tem nada a ver com isso, é com relação às alterações da CLT de um modo em geral e com relação às alterações do processo previdenciário do Brasil, que, ao nosso ver, é um crime contra os contribuintes nacionais, e a gente não pode deixar ocorrer. Você ter aí praticamente chegar a 100 anos para poder se aposentar de uma maneira mais grossa. O que acontece, que a gente percebe? É que o trabalhador, ele já deixa a cargo dos sindicatos muitas dessas responsabilidades, né, de lutar pela questão da legislação favorável, por exemplo. Mas, na opinião de vocês, não caberia ao trabalhador se inteirar mais do que está acontecendo? Porque existe gente de má fé em tudo que é lugar, inclusive dentro do sindicato, que acaba fazendo com que a classe trabalhadora seja massa de manobra nisso tudo. A gente tem esse problema mesmo. Os trabalhadores, eles às vezes se acomodam com relação ao acesso à informação. Por exemplo, a PEC da reforma previdenciária. Muitos trabalhadores vão naquele oba-oba sem ao menos ler item por item, o que está proposto, como é que vai ser o tempo de serviço, a taxa de contribuição, o tempo para aposentadoria. E o trabalhador tem que estar mesmo informado. A gente, inclusive, pede que se informe para que não vá seguir ideologias que não tem nada a ver, às vezes, com o que realmente está sendo trabalhado a nível de alteração na legislação no Congresso Federal, e sirva de massa de manobra tanto para continuar um grupo X no sindicato, quanto para se eleger um grupo X politicamente. O trabalhador tem que abrir o olho, tem que estar sempre atento, acreditando, mas ao mesmo tempo procurando estar informado e vendo com o próprio olho o que está ocorrendo. O que acontece? Vamos dar um exemplo prático. Hoje, quem mais critica o governo atual, o governo federal, é a oposição liderada pelo PT. Quem convocou essa greve geral? As esquerdas, as centrais sindicais, todas unha e carne com o PT. Mas o PT passou 13 anos no governo, quer dizer, não fez nenhuma reforma quando deveria. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. Seguramente, pelo menos 13 foram criados nos 13 anos do governo do PT. Quer dizer, o povo tem que enxergar isso também e ver que por que há toda essa movimentação contra o governo atual. Porque, simplesmente, o governo anterior não conseguiu dar conta do recado e quer se exibir da responsabilidade. É verdade. E aí fica a população nesse meio termo preocupada com a alteração do processo trabalhista, do processo previdenciário, e existe também o processo político em volta ao meio, que de certa forma fica confundido e acaba tendo-se esse movimento que você muitas vezes não consegue diferenciar o que é voltado realmente para se ter uma reforma mais benéfica e menos maléfica, e o que está ocorrendo politicamente também nesse processo. A gente, enquanto trabalhador, tem que saber diferenciar isso muito bem. Tem que deixar bem claro que o movimento é contra a reforma danosa, contra a reforma trabalhista e também contra a inércia de um governo que passou tempo X e não resolveu, e agora a gente tem que estar um pouco atento também para que isso não seja usado politicamente. Nosso objetivo o país tem que continuar, não pode quebrar, a reforma deve acontecer, mas de forma construída com a participação popular e da forma menos danosa para a classe social, no caso a baixa e a média, que está sendo a mais atingida nesse momento. Adailton, lá no sindicato você dá oportunidade para eles também debaterem os assuntos? Não, claro que é uma brincadeira, eles não falaram por questão de tempo, o tempo é curto, tranquilo. Mas a gente encerra então falando do evento de segunda-feira. Vamos convidar o pessoal aí. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os espectadores, principalmente reforçando aqui o convite aos trabalhadores de saúde do estado do Acre, né, todos que possam estar no dia 1º, na segunda-feira, participando do Dia dos Trabalhadores, né, a Festa dos Trabalhadores, que é tradição, como você já falou, né, no sindicato, no Sintezac, e a gente vai estar ali com toda a equipe, com o prazer de receber os trabalhadores, aqueles que estão aí tão sofridos diante do que foi falado aí dessas reformas, né, graças a Deus temos muito avanço para estar passando lá a informação para o trabalhador em saúde, e aguardamos todos lá, seja você convidado também por nós, que estejamos todos nós ali festejando esse dia
maravilhoso que é o Dia do Trabalhador. Muito bem. Né, Tem aqui a publicação de vocês, né? Vai estar disponível lá também, com o informativo do sindicato. Recebi aqui também 2 convites. Obrigado, viu? Obrigado pela vinda. E então a gente se encontra lá na segunda-feira. Ótimo. O Gazeta Entrevista vai dar um intervalo, a gente volta daqui a pouco. É só um instante. Até já.